Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Todo louvor pertence a Allah e que a paz e a bênção de Allah esteja com o mensageiro de Deus Muhammad, seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Hoje iremos dar início, de fato, à nossa programação anunciada há um tempo atrás, semanas passadas, sobre a explicação de um hadith do anjo Gabriel. A explicação do hadith do anjo Gabriel. Hadith conhecido por todos. Eu vou, essa aula talvez terá 3 partes, no máximo 4 partes. Mas eu vou classificar essa aula aqui na Mesquita do Jardim Botânico, no Centro Islâmico do Paraná. Essa aula será 4 lições, né? 4 partes, onde vamos explicar o hadith do anjo Gabriel, famoso hadith do Jibril, hadith do anjo Gabriel, hadith muito conhecido e muito importante, todos os muçulmanos a conhecer esse hadith. Eu tenho como referência o próprio hadith, né? O hadith que está no livro do Sahih Muslim, com a explicação da referência. Eu gravei um vídeo, já faz tempo, ano passado, atrasado, não lembro. O ano passado eu gravei um vídeo sobre referências primárias e referências secundárias, né? Então procure lá na minha página, pessoal. E tem um livro também muito importante, que é um livro sensacional, que eu vou fazer um breve comentário nele futuramente, que é esse livro aqui, chama-se A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade. A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade. Tudo bem. Vamos começar explicando o que é o hadith do Anjo Gabriel. Bom, hadith é dito, é aquilo que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, que é a passagem sobre ele, fez, falou, ou foi atribuído a ele, que ele fez ou falou. Esse é o dito. Nós vamos pegar assim, muitas pessoas elas entram, têm suas dúvidas e têm suas perguntas e falam o seguinte: Sheikh, por onde eu começo aprendendo? Por onde eu começo para aprender a religião? Por onde que eu começo para praticar a religião, não é? Claro, os sheikhs dizem, lê o livro tal, vai na mesquita. Sendo algo mais prático, assim, executivo, o que eu tenho que fazer? Eu queria que vocês prestassem atenção nesse dito, nessa aula, a lição de hoje, que ela é fundamental, porque eu vou explicar bem esse dito e vamos ver a importância que ele tem na religião. Só procurar o hadith, ou dito do anjo Gabriel, tá aqui, ó, a mensagem do anjo Gabriel para a humanidade. Tem esse livro. Eu queria dizer para as pessoas que estão mandando mensagem agora, não adianta mandar mensagem que eu não vou responder. Tá? Não adianta nem um pouquinho mandar mensagem que eu não vou responder, porque eu estou falando. Ou eu falo, ou respondo as mensagens pelo Facebook. Não dá, uma ou outra, não dá para fazer as duas coisas, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Bismillah. O que é o hadith do anjo Gabriel? O que é esse dito? Ele fala os fundamentos do Islã. Esse dito fala dos fundamentos do Islã. Eu vou ler em português, tá bom? A referência desse dito está num livro chamado Sahih Muslim. É o primeiro hadith, inclusive, do dito Sahih Muslim, que chama do capítulo da fé. A importância desse dito, que ele é o fundamento do Islã. A importância desse dito, que ele é o quê? O fundamento do Islã. Lá vem o vidro, a gente pega o óculos pela lente, daí fica toda suja, né? Aí tem que lavar, tem que limpar, tem que fazer tudo isso. Bom, vamos agora para a vida real. Ok? O pessoal está mandando mensagem, eu não estou nem entendendo. Nem adianta que eu não vou nem responder. Deixa eu explicar, não me atrapalha. Bom, hadith do anjo Gabriel. Ele funciona assim, ó. Omar, eu vou explicar tudo. Primeiro eu vou ler e depois eu vou explicar. A minha aula é a seguinte: eu leio, depois explico e depois vamos tirar algumas conclusões. Começa assim. Omar, eu vou explicar um por um. Tá bom? Se quiser, cadê? Tinha um caderneta aqui para anotar, tia? Se quiser, anote. Se quiser, não. Anote, por favor. O hadith começa assim, eu vou explicar, Omar ibn al-Khattab. Quem é Omar? Calma, eu vou explicar quem é Omar. Eu vou explicar até como o profeta disse isso. Omar ibn al-Khattab, me acompanhe. Hadith de Gabriel.
Omar ibn al-Khattab relata: certo dia, quando estávamos sentados com o mensageiro de Allah, que a paz seja sobre ele, chegou até nós um homem vestindo uma roupa extremamente branca e um cabelo muito negro. Havia sinais de que estivesse viajado e nenhum de nós o conhecia. E ele chegou e se sentou próximo ao profeta. Ele apoiou seus joelhos nos joelhos do profeta, colocou suas mãos sobre suas coxas e disse: ó Muhammad, fala-me sobre o Islã. O mensageiro de Allah respondeu: o Islã é testemunhar que não há outra divindade senão Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. É praticar as orações, pagar o zakat, fazer o jejum do Ramadã e fazer a peregrinação à casa de Allah, né? Meca, desde que haja recursos para tal. O homem que perguntou disse: falaste a verdade. Ficamos surpresos porque ele fez a pergunta e em seguida disse que ele tinha falado a verdade. Ele disse, o homem perguntando a Muhammad: fala-me sobre a fé. Ele, o mensageiro de Allah, respondeu: é crer em Allah, nos seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final, crer no destino, seja ele bom ou mau. O homem disse: falaste a verdade. Ele disse: fala-me sobre a perfeição, a devoção. Muhammad então disse: adoramos Allah como se estivesse vendo-o. Se não está vendo, ele está te vendo. O homem disse, voltou a perguntar: fala-me sobre a hora, o dia do juízo final. Ele, o profeta de Allah, respondeu: quem está sendo perguntado, sabe menos do que aquele que está perguntando. Então o homem disse: ó Muhammad, fala-me sobre os sinais da hora, do dia do juízo final. Daí o profeta disse o quê? É quando a escrava dará à luz à sua dona. E veremos pastores indigentes, descalços e com pouca roupa, rivalizando-se na construção de prédios imponentes. E em seguida ele foi embora. Fiquei ali por algum tempo, Omar, o narrador do hadith. Fiquei ali por um longo tempo. Então ele, o profeta de Allah, disse: Omar, sabe quem era aquele homem que veio perguntar? Eu disse, Omar falando: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então Muhammad respondeu: aquele homem era o anjo Gabriel, que veio ensinar a vossa religião. Que história, não é? Esse hadith foi narrado por Omar ibn Khattab, registrado no Muslim, no Tirmidhi, no Nasai, no Ibn Majah, no Ahmad, no Abu Dawud, no Bayhaqi, no Ibn Hibban, no Khuzaimah, no Bazzar, no Bayala, Ad-Duraqutni e partes dele no Sahih al-Bukhari. Tá? Esse é o famoso hadith do anjo Gabriel. Este é o famoso hadith do anjo Gabriel. Importante nós sabermos o que? Importante. Não vou repetir, nós vamos estudar agora ele. Ele foi narrado por Omar. Mas como que... Será que o profeta estava parado assim, começou a falar de tudo? O Omar começou a falar de tudo? É importante sabermos duas coisas para aprendermos a religião. Cada evento, ou melhor, cada texto religioso, ele tem o seu contexto. Cada texto tem o seu contexto. Cada versículo do Alcorão tem um contexto histórico pelo qual Deus fez ele descer a Muhammad. Cada dito de Muhammad tem o seu contexto pelo qual ele disse aquilo. É importante conhecermos o contexto que o mensageiro de Deus falou tal expressão, para podermos compreender e dar sentido, né, àquilo que foi dito. Se a pessoa ignorar, de desconhecer, não é? Desconhecer o contexto
dos versículos corânicos, ou o contexto daquilo que o mensageiro de Deus falou e ensinou, isto pode trazer um problema muito grande, uma confusão muito grande. No Brasil, o Brasil como um todo, nós como brasileiros, sofremos por algo chamado indisciplina. O Brasil, nós brasileiros, sofremos com algo chamado indisciplina. Já vou voltar para o assunto, tá bom? Isso é importante também. Sofremos com algo chamado indisciplina. Nós, como brasileiros, como sociedade, fomos criados assim, o Brasil todo. Em que sentido? Por que nós somos ligados sempre ao futebol no Brasil? O brasileiro, quer dizer. Nós estamos esperando que aos 45 do segundo tempo venha um pênalti, a gente faça o gol e saia vitorioso. Isso é indisciplina, é contar com a sorte. Como falou o escritor Lima Barreto, recomendo todo mundo procurar no Google Lima Barreto. Olha o Sheik falando de hadith indo para o escritor Lima Barreto. Bom, tem a ver, tem um pouquinho a ver. Parece que nós brasileiros parecemos aquela pessoa perdida na ilha do Robinson Crusoe esperando o navio salvar a gente. Isso tem a ver com a nossa indisciplina. Que indisciplina é esta que eu estou falando que tem a ver com hadith? Disciplina de escutar a referência. Escute a referência. Numa mesquita física, numa mesquita, a referência religiosa na mesquita, ou quem é a referência religiosa na sociedade, na comunidade muçulmana, é o sheik. Essa é a primeira referência. Allah yarda, muito obrigado. Salvou, que o carburador está seco aqui, ó. O carburador está seco. O carburador do carro aqui está seco. Do Opala. Aqueles Opalão, né? Cada litro 2 km, né? Opala antigo. Sabe, Magno? Então, nós temos que ter uma disciplina. Que disciplina é esta? É reconhecer, valorizar e ir atrás das referências. O Islã, nós como um povo muçulmano, somos Ummatul Isnad, a nação do ponto de referência. Nós temos um ponto de referência de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Vamos falar de novo da literatura. Você que viu Alice no País das Maravilhas, não viu? Claro que você viu. Viu? Sheik Rodrigo aqui na Mesquita do Paraná, cultura, literatura. Você aqui que está me acompanhando, viu Alice nos Países das Maravilhas, tem um episódio no livro, não no filme, no livro Alice nos Países das Maravilhas, que ela está perdida e tem um coelho em 2 caminhos. O coelho parado pergunta para ela pergunta para o coelho. Ela fala o seguinte, fala o seguinte para ele: que caminho que eu devo escolher, que caminho que eu devo tomar? O coelho responde para ela: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Vamos voltar para a aula, porque isso aqui é importante que eu falei, só para alertar. É muito importante alertar que nós precisamos e necessitamos de disciplina, que é saber ler, saber como estudar e perguntar aos sheiks. Eu não tenho simpatia por fulano, mas tenho outra pessoa. Pergunte, consulte, não é? Então nós temos que ter essa disciplina. O Islã é uma religião da disciplina, que respeita a disciplina. Então, disciplina em perguntar, em consultar, em saber onde está. Não é? Esse dito do profeta Muhammad, chamado Hadith do Anjo Gabriel, ele tem um porquê que ele chegou até nós. Tem um porquê que esse dito chegou até nós. Sim. Sabab, em árabe falaria-se Sabab Urud al-Hadith. Motivo ou qual é a situação
que o profeta Muhammad falou isto, ou por que transmitiram para nós esse hadith. Eu vou falar em árabe, porque é mais fácil falar em árabe que falar em português. Depois eu traduzo. Sai assim. Né? É mais fácil eu falar. Só tu clica ali para mim, por favor, que está passando ali. Só tu clica no fechar ali para mim. Não. Aqui no fechar. Isso. Tá bom. Isso. Não desligava ali. Bom, eu vou explicar agora como que chegou até nós o hadith do anjo Gabriel. Escuta isso aqui assim. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر. Vou explicar uma coisa de cada vez. Estou explicando através do Sahih Muslim como que um hadith chegou até nós. Disse o Imam Muslim, que juntou todos os hadiths do profeta, bastante, não todos. Ele disse, me contou Abu Khaythama Zuhair bin Harb. Esse Zuhair bin Harb faleceu no 234 da Hijra. É o Sheikh do Bukhari, do Muslim, do Abu Daud, do Tirmidhi, do Ibn Majah e outros. Disse, nos contou o Waqi' Ibn al-Jarrah, que faleceu no ano 197 de Basra. Que diz que nos contou o Kahmas, que faleceu no ano 194 da Hijra. Que Abdullah ibn Buraida, que Yahya ibn Ya'mar, tem outra cadeia de transmissão, né? Que Yahya ibn Ya'mar, esse homem, eu anotei aqui, Yahya ibn Ya'mar. Quando eu falo disciplina para as pessoas, gente, quando você tem um livro de religião, anote no livro ou anote numa caderneta, no livrinho, porque esse livro aqui eu tenho tudo anotado aqui, eu anoto tudo. No dia que eu morrer, que Allah demora, quem vai pegar esses meus livros aqui vai acompanhar tudo, tá tudo anotadinho aqui, até o nome do sheik e a data. Tem até aqui a data, aqui ó, até a pessoa, esse livro eu ganhei de presente para começar. Fugir do assunto é assim. Aqui é a pessoa que me deu o livro aqui, ó. Até aqui, ó. Até a data aqui, ó. Falou assim, ó. Ila akhi fillah Habib Abdurrahman asalla akhuka Basim Sheikh Basim ibn Abdullah al-Fawzan. Deu no dia 6 de 7 de 1426. Há 6 anos atrás. 5 anos atrás desse livro aqui. Eu comecei a estudar ele. Bom, então tem uma cadeia, todo o hadith tem uma cadeia de transmissão. Muslim disse... Escutei do Abu Khaythama que disse que escutou do Waqi'. As pessoas têm a biografia e a vida deles em detalhes, tá bom? Daí vamos entrar como é que o hadith chegou até nós. Como que esse hadith do anjo Gabriel chegou até nós, tá bom? Daí tem outro cadê de transmissão. قال حدثنا Ubaydillah ibn Mu'adh al-Anbari, que faleceu nos anos 237, que meu pai, o Mu'adh ibn al-Anbari, disse que nos contou o Kahmas, que Abdullah ibn Buraida, que Yahya, agora começa a história. Yahya ibn Ya'mar. Esse Yahya ibn Ya'mar era juiz de Basra, faleceu no 90 da Hijra. Não é? Tem mais coisas ainda, mas não vou falar. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Esse é porque o tesouro hadith. Allahu Akbar. Já sabia esse aqui? Agiba, né? Esse é o sabor. Essa tradução não. Essa história a gente não conhece, né? Vou explicar agora a história. Tem um hadith que um homem chamado Yahya ibn Ya'mar, ele é a segunda geração depois dos companheiros do profeta, tinha um amigo chamado... Surgiu em Basra, no Iraque. Basra é uma cidade do sul do Iraque, entre o Iraque e o Kuwait, uns 40, 50 quilômetros. Basra. Basra foi a primeira, Allah Akbar, sabia? Foi a primeira cidade da Futuhat Islamiyya construída. Foi construída Basra no ano 18 da Hijra. Foi o Umar ibn Khattab que mandou construir. E quem era o comandante dos muçulmanos que construiu a cidade de Basra foi um chamado Utban ibn Ghazwan. Utban ibn Ghazwan era o comandante que construiu Basra. E no outro ano os muçulmanos começaram a habitar nela. Basra era a cidade que era o portal até então para o Iraque. Quando falamos do Iraque, era até Bagdad ali, era o Iraque. Lá era outra região, era outro nome. E lá viviam vários povos, várias etnias, várias culturas, também várias religiões. O que dominava lá no Iraque até então era o cristianismo, não predominava, mas tinha cristãos ainda no Iraque, mas era o Al-Majusiya. Al-Majusiya era o quê? Os mazdeístas, a religião que vinha da Pérsia, os persas. Então muitos povos se converteram ao Islã. Aquele povo se converteu ao Islã. Isso no ano 18. E esse episódio aqui que está contando aqui, a data exatamente do hadith, esse daqui, foi lá pelo ano 50, 40 da Hijra. O ano 50, 60, quando foi dito esse hadith. Então vários povos se converteram ao Islã, ainda no primeiro século do Islã. Vários povos. Claro que esse povo se converteu ao Islã, só que eles levaram junto as suas crenças pré-islâmicas. Sim, eles levaram junto suas crenças pré-islâmicas. Entre essas crenças, que existia as pessoas que negavam a predestinação, ou melhor, negavam o conhecimento de Allah prévio das coisas. Ou seja, negavam que existia destino. Isso chama-se Qadr, e foram chamadas aquelas pessoas de Qadariya. Um homem chamado Ma'bad al-Juhani, Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Esse Ma'bad, os seus pais eram persas, se converteram ao Islã, eles eram mazdeístas. Esse Ma'bad, ele não era da tribo dos Juhani. A sua família foi tipo adotada por uma tribo chamada Juhani, dos Juhayna, que fica lá em Medina, e que receberam então o nome de seus senhores. Esse homem Ma'bad começou a dizer, em Basra, no Iraque, isso 50 anos depois da morte do profeta Muhammad. Olha só que grave. Que não tem qadar, que não tem destino. Ou seja, Allah, Deus, não sabe do que vai acontecer. Deus não sabe do que há de acontecer com as pessoas. Deus só sabe na hora que acontece. Então isso chocou os muçulmanos daquela região, naquela época. Fala, peraí, desde que nós aprendemos a religião, tem a fé no destino. Como é que o homem chega dizendo que não tem destino? Que Deus não sabe o que vai acontecer com as pessoas, não sei na hora que acontece. Então esse Yahya ibn Ya'mar, ele disse, eu parti junto com um homem chamado, meu amigo, chamado Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, para Meca, fazendo o Hajj ou a Umrah. Só nesse hadith aqui é importante de ter a boa companhia, suhba, para aprender, estudar, conhecer e viajar junto à procura do conhecimento. Disseram, vamos para Meca fazer o Hajj. Se a gente entrar em Meca, quem sabe a gente encontra algum dos companheiros do profeta de Allah vivo. E vamos perguntar para eles o que eles acham. Então,
Entramos na mesquita de Meca. Primeira pessoa que nós encontramos era Abdullah, filho de Omar. Allahu Akbar, que sorte, né? Encontrou Abdullah ibn Omar. Fui eu e meu companheiro, o Humayd ibn Abdurrahman. O Abdullah estava entrando na mesquita, entrou eu de um lado e o Humayd de outro lado. E eu pensei, agora o Yahya ibn Amr dizendo, eu pensei que meu amigo ia deixar que eu falasse, fizesse a pergunta para o Sheikh, para o Abdullah ibn Omar. Até que nos aproximamos dele e dissemos, Ya Abu Abdurrahman, assim que é o costume deles. Os árabes pré-islâmicos, até no Islã, o Islã veio para confirmar esse hábito. Quando tem alguém não chama diretamente a pessoa mais velha, a pessoa, o líder, o governante, enfim, pelo nome diretamente, que isso é considerado ainda falta de respeito para eles. Mas disseram, Ya Abu Abdurrahman, porque ele tinha um filho chamado Abdurrahman, um dos filhos dele. Eles disseram o seguinte, Ya Abu Abdurrahman, chegou até nós um povo que lê muito o Alcorão e se aprofundou no conhecimento. E eles dizem que não tem destino, que as coisas acontecem sem pré-conhecimento de Allah. Antes de eles terminarem a história, Abdullah ibn Omar disse o seguinte, fale para eles, essas pessoas que surgiu lá em Basra, que eu estou isento deles, eu não tenho nada a ver com eles e nem eles têm a ver comigo. E se eles gastassem uma montanha de Uhud é uma montanha lá no sul de Medina, ao norte de Medina, uma cadeia de montanhas, né? Se eles gastassem uma montanha em ouro, Allah não iria aceitar nada deles, até que eles acreditassem no destino da predestinação. Contou meu pai, Omar ibn al-Khattab, que disse, deve o hadith, certo dia, quando estávamos sentados com o mensageiro de Allah, chegou até nós um homem vestindo uma roupa extremamente branca, com cabelo muito escuro, negro. Não havia sinais de que estivesse viajado e nenhum de nós o conhecia. Ele chegou e se sentou, deve o hadith. Entendeu agora por que existe o hadith? É este o motivo. Vamos então, antes de entrar no hadith, explicar um pouquinho ou entrar por dentro. Nós vamos então aqui que Basra foi construída no ano 18 da Hijra. Habitou, os muçulmanos saíram da Arábia, foram habitar Basra, porque de Basra eles foram construir outra cidade chamada Kufa, depois foram conquistando o Iraque, conquistaram a Pérsia, vários povos se converteram ao Islã, só que algumas pessoas se converteram ao Islã e levaram junto com eles a crença pré-islâmica junto. Isso afetou a cabeça das pessoas. Imagina no Brasil, onde isso chama-se sincretismo religioso. O Brasil tem muito sincretismo. Por exemplo, a pessoa é católica e ao mesmo tempo ela é ubandista. A pessoa é evangélica e ao mesmo tempo é espírita. Essas pessoas se convertem ao Islã e quando tornam-se muçulmano, começam a praticam o Islã, tornam-se muçulmanos a dizer verdade, mas acabam introduzindo entre os muçulmanos, não estou dizendo que isso acontece, isso pode acontecer, que acabam introduzindo crenças que são contrárias ao fundamento do Islã no dia a dia dos muçulmanos, percebendo sem se perceber. Isso aconteceu na época do hadith. E disseram, Allah não tem o conhecimento prévio das coisas. Então Yahya ibn Amr com Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, essas duas pessoas disseram, olha gente, vamos lá para Meca, vamos lá no berço do Islã. Muitas pessoas falam assim, você vê discussão no Facebook, discussão no Twitter, discussão no papo furado. Falando, gente, espera aí. Se a pessoa não sabe o Alcorão, nunca leu o Alcorão, não sabe o Alcorão nem na língua que foi revelada. Tudo bem, a pessoa pode ser inteligente, pode ter bom senso. Mas é bom senso achar que quem nunca estudou, nunca leu, tem capacidade intelectual, moral e ética para dizer que a primeira geração dos muçulmanos estava errada, é demais, não é? É demais. Allahu Akbar. Então Yahya e o Humayd foram juntos lá para Meca. Vamos perguntar lá no berço do Islã. Vamos perguntar para aquelas pessoas que conviveram com o profeta Muhammad.
ninguém sabe melhor do Islã do que o profeta Muhammad, pelo amor de Deus. E ninguém vai saber melhor do que o Islã e do profeta Muhammad, melhor do que os companheiros do profeta Muhammad. Então, lembra quando eu falei no começo aqui sobre disciplina e educação? É isto. Qual é a tua referência? É o perdido louco que criou uma conta no Facebook no começo do ano e hoje já quer dar palestra na internet? Essa é a tua referência? Tu é mais louco que ele. Vai tomar cloroquina. É isso? Por isso que o povo está louco. O pessoal toma cloroquina, terra plana, negacionismo. Por isso que o povo é maluco. Esse mesmo povo se converte ao Islã há 5 meses, nem jejuou direito o Ramadã, e já quer dar palestra sobre o Islã, sem nem se aprender. A cloroquina na cabeça deles. Né? Então procure referência. Como que é o Islã na época do profeta? Aí chega que fulano fala isso, fulano fala aquilo, pode... Peraí, para tudo. Referência. Na época do profeta de Allah, como que era? Na época dos companheiros do profeta de Allah, como que era? Como que funcionava na época do profeta de Allah? Como que funcionava na época dos companheiros do profeta de Allah? Isto é delimitar a primeira referência primária nossa, são aquela geração. Então, olha só. Esse Yahya ibn Amar com Humayd ibn Rahman al-Himyari foram até Meca e encontraram, vamos ver que a gente encontra um companheiro do profeta Muhammad. Encontraram os melhores companheiros do profeta Muhammad, Abdullah ibn Omar. Falaram, Abdullah, apareceu na nossa cidade, o povo ele leu o Corão. Quando se fala contextualizando a expressão deles, que eles leiam o Corão, significa que não são pessoas desatentas à prática religiosa, são religiosos, eles leiam o Corão. Porém, etaqaffaruna significa, o eta'ammakuna, eles têm assuntos que eles querem os detalhes. Eles ficam, sabe, futricando detalhes ali irrelevantes. E eles acabam dizendo, negando um princípio da fé islâmica, que é a fé no destino e na predestinação. Primeira coisa que Abdullah ibn Omar disse, fala para eles que eu, filho de Omar ibn Khattab, que conheci o mensageiro de Allah, transmiti o Islã, que eu escutei da boca do profeta de Allah, não tenho nada a ver com eles. Não. Eu sigo uma religião e eles seguem outra. Isso é muito pesado, gente. Ou seja, as pessoas elas correm um mundo de querem juntar informação. É assim, funciona assim, dados, informação, conhecimento e sabedoria é outro assunto, tá? Eu escutei, gente, não existe. Anote, procure, pesquisa, pergunte, questione. Não seja como fala no Brasil, Maria vai com as outras. Fala no Brasil. Maria vai com as outras, Maria não tem culpa nenhuma de que estão falando disso. Bom, então o Abdullah ibn Omar disse, olha, esse povo aí que se aprofunda em assunto, hoje o pessoal sabe de geopolítica, sabe disso, daquilo, mas o básico, o mínimo da religião não sabe. O hadith serve para hoje, cara, parece que o imam Muslim está falando hoje. Assim, de novo ali, fechar ali, clica no fechar que vai acabar a bateria do meu telefone aí. Parece que o imam Muslim está falando isso para nós hoje, Brasil 2020. Olha o trem chegando. Não. Só na hora de acabar então. Parece que o imam Muslim está falando na rua disso para nós hoje. Mostra esse hadith também. Olha só como é bom ter uma boa amizade para procurar conhecimento, viajar, estudar. Quantas pessoas procuram detalhes, mas ignoram do verbo desconhecer mesmo, ignorar os princípios, os fundamentos, os básicos, o mínimo do Islã. O mínimo do mínimo para se tornar, para ser considerado muçulmano, aos olhos de Allah, a pessoa não sabe, desconhece. Por quê? Porque ela tem tempo para ficar fazendo coisa que nada a ver, mas não tem tempo para aprender o Islã.
Tem tempo para fazer um monte de coisa, mas tempo para aprender a oração ela não tem. Aí acontece, o hadith. Primeira coisa que Ibn Umar disse, olha, eu não tenho nada a ver com ele. Tu imagina você, Deus o livre, encontrar um companheiro do profeta Muhammad, e o companheiro do profeta Muhammad disse, olha, o que vocês praticam não é a religião que eu e o profeta já lá praticava. É, astaghfirullah, tasawwur. Sahabi يقول أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم. والله شديد. Imagina um companheiro do profeta de Allah falar para um grupo, fala para eles que o que eles estão falando e fazendo não tem nada a ver com a religião que Muhammad ensinou e que nós vivemos com ele, praticamos, pregamos e transmitimos. Isso é pesado. Não é brincadeira. Allahu Akbar. Daí ele disse ainda, Allah não vai aceitar nada sem a crença correta. Allah não aceita o jejum, a oração, o hajj, o zakat, taqiya, barba, hijab, jihad, da'wah, se a pessoa não tem a crença correta. Allah só aceita aquilo que é certo. Inna Allah tayyib. Allah é bom, só aceita aquilo que é bom. Allah é certo, só aceita aquilo que é correto. Allah é certo, só aceita aquilo que é certo. Sem crença correta, não valeu nenhuma ação. Daí vem o hadith que fala o seguinte: Abdullah ibn Umar disse, me contou o meu pai, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, me contou o meu pai. Estávamos, tá legal a aula? Tá legal aí, ó, assim, o pessoal tá gostando? O pessoal tá gostando? Alhamdulillah, tá legal? Tá acompanhando? Tá acompanhando? O pessoal tá acompanhando? Então tá bom. Então, para continuar nos acompanhando, a lição 2 é sábado que vem. Tá bom? Sábado que vem eu dou continuidade no hadith. Mas antes de terminar essa aula, vamos aprender a fazer um resumo. Número 1, anote, escreve. Primeiro hadith, seguimos o hadith do anjo Gabriel, tem um porquê, tem então esse resumo da aula de hoje, tem um contexto histórico do dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele falou isto, como o dito do profeta chegou até nós, porque lá em Basra apareceu um homem chamado Ma'bad al-Juhani negando a crença na predestinação, dizendo que não existia predestinação, que Deus só fica sabendo das coisas depois que acontece. Então um homem chamado Yahya ibn Amr com seu amigo Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari saíram lá de Basra e foram até Meca perguntar para o companheiro do profeta Muhammad. Falaram, Abdullah ibn Umar, lá na nossa cidade tem um pessoal que lê muito ao Corão, mas fica preocupando certos detalhes da religião assim que são irrelevantes. Porém eles negam a crença, negam um pilar da fé. Eles negam um pilar da fé. Abdullah ibn Umar, companheiro do profeta Muhammad, disse o seguinte, o que eles fazem, o que eles falam, eu não tenho nada a ver com eles, e nem o que eles fazem e falam tem a ver comigo. Ou seja, a religião deles é uma, a minha religião é outra. O que nós aprendemos do profeta de Allah foi isso, o que eles fazem é o contrário, porque Allah não aceita nenhuma ação. Mas a pessoa gastou uma montanha de caridade, Deus não aceita, a não ser se a pessoa acreditar nos pilares da fé. E vamos explicar o hadith na aula que vem. Agradeço por hoje. Nos acompanhe aqui no canal, no Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico. Como fala, conhece o Lucas Neto? Assim, ele fala assim, para ficar legal, se inscreve no meu canal, coisa assim. Para ficar legal, inscreve no canal aqui, né? Curte aqui, compartilhe a aula, a explicação do anjo Gabriel. Sábado que vem vamos explicar, dar continuidade à explicação desse hadith, e vamos gravar durante a semana também, transmitir a aula, o guia do novo muçulmano, inshallah. Até mais, obrigado. Dúvidas, perguntas, mandem no inbox. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.